para que eu possa desenvolver não meu pensamento, mas aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Há uma grande diferença quando você pega um tópico para desenvolver uma ideia sua. Não. O que eu quero desenvolver nessa manhã, em cima desse tópico, é justamente aquilo que Deus colocou no meu coração para transmitir à igreja. Amém? E você pode acompanhar. A Bíblia diz que os bereanos faziam isso, eles acompanhavam a ver se estava na Escritura. Tudo que vai ser falado vai estar na palavra, tudo que vai ser falado e compartilhado vai estar aí. Amém? Então, quando a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, então, Paulo diz que nós revivemos, não foi? Veio vida para nós de novo. E essa vida só foi possível através de uma morte, não foi? A morte de Jesus. Então, quando Jesus morreu, antes de morrer, ele falou assim, claro, eu irei, mas eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Essa é a maior necessidade que nós temos hoje de ter vida em Cristo, é a presença de Deus. Amém? É a presença do Espírito em nós. Nós precisamos do Espírito para nos guiar nesse mundo. Nós precisamos, se queremos viver uma vida piedosamente na presença de Deus, nós precisamos da presença dele em nós. Amém? Porque você pode dizer assim, mas tem muita gente que não conhece a Deus e está vivendo. Não. Vivendo em Cristo, não. Ele está vivendo a vida natural. Mas nós não, nós decidimos viver em Cristo, não é isso? Nós decidimos viver em Cristo, e para viver em Cristo, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus. Amém? Quem crê nisso? A Bíblia nos relata vários textos, a qual Deus ele vai falando sobre isso. Um exemplo bem claro de morte, daquilo que está morto e pode gerar vida através do Espírito, Ezequiel 37, não é isso? Ezequiel se viu diante de um vale de ossos secos, para ilustrar isso bem. Ele olha para aquilo e no mesmo texto, mais na frente, no mesmo capítulo, mais na frente, ele vai dizer assim, olha, e eu porei o meu Espírito dentro de vocês. Porque sem o Espírito de Deus, a gente não tem vida para agradá-lo. Amém? Eu quero a sua atenção, não para o pregador nessa manhã, mas porque Deus vai falar. Você só pode ter vida em Cristo com a presença dele na tua. Você entendeu isso? Você só pode ter vida que agrade a Deus se ele estiver em você. Amém? A Bíblia diz assim, que se vocês me amarem, não é isso? Jesus falando que vocês me amarem, vocês amarão também o Pai. E é isso. E Ele é quem vai recompensar vocês em tudo. Em tudo, é Ele que vai nos dar, Ele que vai nos recompensar em tudo que nós estamos fazendo aqui. Então a vida que nós estamos levando nessa terra hoje, a vida que nós estamos dedicando ao reino, a Deus, não é uma vida em vão. Você não está perdendo o seu tempo. Só que é interessante isso, que eu entendi, e eu estou pregando para uma igreja de crente hoje, que para crente não se prega salvação. Você entendeu isso? Para crente se prega perdição. Por quê? Porque crente só vai perder. Não é verdade? Ele tem que perder a vida dele por Cristo. Não é isso? Ele tem que perder, às vezes, muitas coisas pelo nome de Cristo. Ele vai ter que abrir mão de valores pelo nome de Cristo. É perda. Essa perdição em Cristo, para nós, é ganho. Amém? Porque nessa terra, nós não vamos ganhar nada daquilo que é espiritual para nós. Mas uma coisa é certa, no céu a nossa recompensa está guardada. Amém? Mas o que gera essa angústia no nosso coração, o que gera essa aflição no meu e no teu coração, é porque às vezes nós não conseguimos esperar. Não é verdade? Nós lemos a Bíblia, nós entendemos muita coisa que a Bíblia fala a respeito de uma vida eterna, a respeito daquilo que está guardado para nós, mas às vezes nós não conseguimos esperar. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não habita em você, não habita em mim. Ele habita, nós somos templo dele. Mas nós temos que dar esse livre-arbítrio para que ele possa trazer ao meu e ao teu coração a paz que excede todo entendimento. Amém? Que porque se ele não tiver essa liberdade para exercer essa paz no meu e no teu coração, nós não vamos entender, nós não vamos conseguir esperar em Cristo. O que nós queremos é para ontem. Nós não vamos conseguir esperar a vida eterna. Nós não vamos conseguir esperar a morte em Cristo para poder receber. Nós vamos querer agora. Por quê? Porque nós somos assim. Não é verdade? O ser humano é assim. É imediatista. O ser humano quer para logo.
Eu vou ilustrar aqui também, como eu falei, a mensagem é tópica, eu vou usar vários textos. Uma outra pessoa que tinha tudo na vida para ser um grande homem de Deus, para dar tudo certo na vida dele, foi um rei. Qual foi esse rei? Saul. Pensa num homem que tinha tudo para ser top dos tops no seu reino, na presença de Deus. Não era? A Bíblia relata que Saul se destacava entre os seus. Ele era de um dos clãs de Benjamim. Era um homem em qual se destacava não só pela sua estatura, que era um homem bem alto, mas pela beleza, pela formosura, pela força, pelo vigor físico. Ele se destacava entre muitos. Tanto que quando Samuel chama ele, quando ele aparece diante de Samuel para ser ungido rei, fala que o povo veio, ele veio no meio do povo. E as pessoas olharam e viram ele sobre o povo. Ele estava acima, porque ele era muito alto. E falou: esse é o rei de vocês. E o povo gritou: viva o nosso rei. Ele tinha tudo para dar certo. A Bíblia relata lá em 1 Samuel 10, ele diz assim que Deus ungiu. Deus falou: Samuel, unge ele sobre líder, sobre o meu povo. Unge ele. Abençoa a vida dele. Fez tudo isso por ele. Se você ler na Bíblia, era um homem que financeiramente tinha tudo. Era uma família rica. Mesmo Samuel capítulo 10 fala assim que ele teve a presença de Deus sobre a vida dele, constante em muitas coisas. Uma outra coisa que é interessante, lá no capítulo 9 também, você vai lendo depois, você vai ver que Samuel, quando Samuel chama Saul, ele diz para ele assim: olha, Deus falou que é para me te ungir rei sobre Israel. Ele era tão humilde que ele falou assim: o meu clã é um dos menores da tribo de Benjamim. Eu sou um dos menores, por que eu? Porque ele te escolheu. Ele tinha um coração humilde, Saul tinha um coração humilde. E falava assim que quando ele foi diante do povo para ser ungido rei, que ele se apresentou, o povo perguntou: cadê ele? Ele não se destacou, não apareceu. E Deus revela o coração do profeta e diz assim: não, ele está aí. Ele está escondido no meio das coisas que vocês trouxeram. Por quê? Ele era tão humilde, com tanto temor a Deus, que ele ficou escondido e era tímido. Era um cara que tinha isso no coração. E logo quando Samuel falou: olha, tu vai para Gilgal, vai na frente, o Espírito de Deus vai estar sobre ti. Chegando lá, nós vamos desenvolver aquilo que Deus colocou no meu coração para derramar sobre a tua vida. Ele seguiu tudo corretamente como Samuel falou. Ele desenvolveu tudo que Samuel foi falando. Ele fez tudo certinho. E Samuel deu sobre ele aquilo que Deus tinha mandado entregar. Deu para ele. Era um cara que tinha tudo para ser um dos melhores reis de Israel. Era um cara que podia se destacar muito mais do que Davi. Era um cara que tinha um potencial tremendo. Ele tinha toda a graça de Deus derramada sobre ele. Mas ele desperdiçou tudo isso. Não é verdade? O que está acontecendo com muitos de nós é isso hoje. Muitos de nós fomos chamados por ele. Foi ou não foi? Nós fomos chamados pelo rei, pelo nosso rei. Ele nos chamou. Ele nos ungiu como filho. Ele nos trata como filho. Ele cuida de nós como filho. Ele nos deu uma herança. Assim como ele deu para Saul um reino, ele deu para nós uma herança. Amém? Ele deu para nós tudo isso. A diferença é que ele nos trata de uma forma e nós o tratamos de outra. Nós começamos muito bem, não é verdade? Muitos de nós aqui começamos muito bem. Mas não esqueça do que Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra. Aonde? No meio? No começo ou no fim? Não, no meio. Há um perigo muito grande para nós quando nós chegamos no meio. Diz um sábio que sempre nós conversamos sobre algumas coisas da Bíblia, ele sempre fala assim: olha, nós temos que atentar que tudo que Deus está nos dando nessa terra não é o fim, é o meio, a qual se cumprirá o propósito. Amém? Nós temos que começar a entender do que foi pregado aqui ontem. Quem lembra ainda que foi pregado aqui ontem? Acho que ainda não deu para esquecer, né? O pastor Danilo começou a pregar sobre isso. De viver no propósito, não é?
de ter o propósito como propósito. Porque muitos de nós não temos o propósito como um propósito na nossa vida. Essa é a realidade. Eu vou usar outro exemplo para você de uma mulher, de Esther. Quem lembra de Esther aqui? Acho que todo mundo lembra. Alguns criticam Esther porque ela não se declarou logo que ela era judia, não é verdade? Alguns dizem assim, porque ela mentiu, porque ela escondeu. Não. Eu posso falar para você, nessa manhã, que às vezes você vai ter que ficar calado, porque há um propósito. Amém? Nós temos que começar a ser inteligentes. Às vezes nós vamos ter que começar a fechar a boca, parar de falar, por causa do propósito. É isso que nós temos que começar a entender. Hoje, como filho, às vezes nós vamos começar a ter prudência no que falamos por causa do propósito. É isso que nós temos que começar a entender. Ela não falou nada porque havia um propósito, não foi? No tempo certo ela falou ou não falou quem ela era? Falou, mas aí era o propósito se cumprindo, amém? Assim tem que ser conosco, irmão. Assim tem que ser a minha vida e a tua vida regrada aos pés de Deus, guiado pelo Espírito Santo, amém? Há um propósito, há um momento de se falar, há um momento de pronunciar alguma coisa, mas quando Ele ordenar, amém? É assim que nós temos que começar a viver. Nós temos que começar a viver segundo o propósito. E para viver em segundo o propósito, nós temos que deixarmos ser guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Porque se não tem o Espírito de Deus na minha e na tua vida, habitando e tomando liberdade para agir, não há propósito, irmão. Deus. Não há propósito, porque o propósito está relacionado com Deus em nós. Amém? O propósito é relacionado com a minha vida com Ele, com o meu relacionamento com Ele. Se não há relacionamento com Ele, não há propósito. Amém? Eu costumo sempre falar assim, eu costumava falar isso assim, que Deus está me incomodando. Deus não incomoda ninguém, não. Deus está falando ao meu coração, muito forte aqui. Deus está falando uma coisa muito forte. Eu não faço isso para agradar ninguém, acho que todo mundo já me conhece. Mas uma coisa é certa do que Deus fala nessa manhã. Roberto, foca no propósito, meu irmão. Tudo que Deus tem colocado no teu coração, às vezes tu vai ter que te calar por causa do propósito. Mas uma coisa Ele manda te dizer nessa manhã, quando eu entrei aqui, Ele vai honrar o nome dEle na tua vida. Amém? Amém? Esse é o propósito. Esse é o propósito, irmão. O propósito de Deus é honrar o nome dEle na minha e na tua vida. Não é honrar o nosso nome, é honrar o dEle. Amém? É isso que é interessante. O que é outra coisa mais interessante é que quando dizem assim que o rei Assuero pediu as moças para se apresentar, mais de 400 moças se apresentar diante dele, Esther estava no meio dessas moças. Ele diz assim que antes dessas mulheres se apresentar, eram 6 meses de especiarias, né, sendo cuidada, e mais 6 meses sendo tratada no óleo. Acho que você não entendeu. Vou repetir de novo. Eram 6 meses nas especiarias, no cheiro das minhas, e 6 meses no óleo. Só que quando elas vinham caminhando para chegar diante do rei, a primeira coisa que o rei via nelas era o quê? O brilho do quê? Do óleo. Amém? É isso que nós temos que começar a fazer. Quando nós entrarmos aqui, ou estivermos em qualquer outro lugar, a primeira coisa que as pessoas têm que ver em nós é o brilho do óleo. O óleo representa o Espírito. Amém? As pessoas têm que olhar para nós e dizer assim, há coisa diferente. Alguma coisa diferente. Há um brilho diferente. Há uma unção diferente. Há uma graça diferente. Amém? O crente vai falar que é uma unção, é uma graça. O outro vai dizer que não entende nada, vai dizer que tem alguma coisa estranha. Mas tem. É isso que nós temos que começar, meu irmão. A deixar Deus desenvolver em nós. Amém? Outra coisa que eu quero ilustrar para você muito bem, nessa manhã. Isso aí foi direcionado por Deus para você, mulher. Para você. Pensa comigo aí. O livro de Ruth, ele foi escrito, os historiadores falam isso, amém? Que foi por Samuel, não é? O livro de Juízes foi escrito por Samuel. Se você analisar, o nome de Débora está lá dentro, está ou não está? No livro de Juízes? Está. Mas o livro de Ruth não está. Hoje o pastor Danilo falou isso, eu vou repetir para vocês.
O improvável aconteceu na vida dessa mulher. Ela não fazia parte. Não era do povo escolhido, ela não fazia parte. Ela estava fora. Mas ela conseguiu ver na sua sogra um óleo diferente. Amém? Você entendeu isso? Ruth conseguiu ver na sua sogra um óleo diferente, uma graça diferente. E ela declarou com seus lábios, dizendo assim: o teu Deus é o meu Deus. Amém? O teu Deus é o meu Deus. Essa mulher não foi incluída no livro de Juízes, mas ela teve o privilégio de ser mencionada à parte, como livro direcionado pelo seu nome. Eu falo para você nessa manhã, mulher de Deus, você que tem trabalhado tanto, porque essa mulher trabalhava, não tinha tempo ruim para ela não. Você que tem se dedicado tanto na obra. Irmãos, isso foi uma coisa muito forte que Deus falou comigo pela manhã. Você que tem feito com lutas, trancos e barrancos a obra de Deus, mulher, eu posso dizer para você, a tua história está sendo escrita à parte. Aleluia. Aleluia. Amém? Não desiste não. A tua história está sendo escrita à parte. Porque isso é que nos leva à perdição, a impaciência, irmão. Saúl tinha tudo para ser o melhor rei, mas Samuel deu uma ordem para ele: espera até o 7º dia. Eu vou voltar, eu vou consagrar. Mas ele olhava e via circunstâncias dizendo assim: mas o povo está sofrendo, mas o povo vai estar dispersando. Eu vou perder a guerra, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Então entenda uma coisa: a Bíblia nos diz assim que por aquilo que os nossos olhos é perda, para Deus é ganho. Amém? Aquilo que para mim e para você é perda, para Deus é ganho. A impaciência nos leva à derrota, irmão. E a partir desse momento, esse homem começa a declinar. Ele começa a justificar as suas falhas. Ele começa a errar em muitos pontos. Quando ele chegava em beco sem saída, ele sempre escolhia o lado errado. Por quê? Porque não tinha mais a presença. Amém? Porque não havia mais a presença. É assim que está acontecendo com muitos de nós hoje. Porque não há mais a presença. E é por isso que nós estamos andando, dando cabeçada por aí, porque não há mais a presença. E se a presença ainda existe, nós não ouvimos mais ela. Se a presença ainda está, quem está prevalecendo é a carne. Nós temos que começar a nos envolver mais com aquilo que Deus nos chamou para fazer nessa terra. Amém? Nós estamos deixando de crer naquilo que Deus falou. Ele disse assim, Valdelinho, ele falou assim, olha, que o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Não é? Se o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê, se o ímpio não crê, você crê, não crê? Então se o ímpio não crê, para ele se converter, você tem que crer, irmão. Você tem que pregar o Evangelho crendo, ele ou não, você crê. Se o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê, e salvação para isso, nós precisamos ter mais isso no nosso coração. Nós temos que começar a crer na palavra com convicção daquilo que Ele nos chamou para fazer, irmão. Tem muitos de nós que deixou de pregar, tem muitos de nós que começou a deixar de falar de Deus. Justamente porque nós deixamos de falar, porque nós deixamos de crer. E deixamos de crer porque a presença não exerce mais autoridade sobre nós. A presença do Espírito hoje não flui mais como antes. Eu não quero trazer o passado não, mas muitas coisas, antes a presença bradava dentro de nós, gente inocente, aquela família com 350 pessoas, quase todos aceitaram Jesus. Por quê? Porque a presença era maior do que a vontade que nós temos hoje. Eu falo isso para você, irmão. A Bíblia diz bem claro, eu sei disso, o Espírito Santo diz que Ele vai enviar pessoas, que Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas Deus nos chamou para ser esse instrumento. Deus nos chamou para ser esse instrumento nessa terra, de ser essas pessoas que levam o Espírito a eles, para que eles possam ser convencidos. Amém? Há tempo para tudo nessa terra, irmão. Há tempo para orar, mas há tempo para agir, porque tem gente que só está orando, não está fazendo mais nada. Só está orando, não está fazendo mais nada. E quem está fazendo a critica. Esse é o problema hoje. Eu não estou falando dessa igreja não, é de muitas igrejas. O que mais está acontecendo hoje é isso. É fazer votos insensatos com Deus. Saúl fez um desses votos, não é verdade? Ninguém vai comer. Ninguém, nenhum soldado vai comer. A gente passando fome, gente fraquejando. E sem querer o seu filho que não sabia, no âmbito que não sabia, que não podia comer, comeu.
e se sentiu com um vigor tremendo, com um brilho tremendo. Voto insensato. Mas Saul, antes de fazer esse voto, disse assim: aquele que comer vai ser amaldiçoado e vai morrer. E depois falaram para Saul: Saul, quem comeu foi teu filho. E agora? Saul falou: o voto do meu pai foi insensato, porque eu comi esse favo de mel e eu estou com um vigor tremendo. Voto insensato. Por quê? Porque nós fazemos voto insensato. Por que nós fazemos isso? Porque não temos mais a presença. Ou se temos, não deixamos ela exercer em nós a sua vontade. É isso que está acontecendo com muitos de nós hoje, irmão. Nós estamos agindo sem a presença e não podemos fazer isso. A presença é que nos leva até Ele. A presença é que nos faz nos movermos em direção a Ele. Amém? É a presença. Se não há a presença, não tem como a gente fazer isso. Não tem como. O interessante é que quando você começa a deixar a presença exercer a vontade dele na tua vida, vai começar a ter obstáculos. Amém? Amém, pastor Danilo? Fique em paz. Amém. Quando você começa a deixar a presença exercer na tua vida a vontade total, vai haver obstáculos. E não é pouco não, irmão. É muito. Amém? Onde foi pregado aqui, não foi? Sobre Davi? Totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário de Saul. Totalmente. O cara vai e faz o bem para Israel, e Israel persegue ele depois, o povo. Não é? Ajudou, cuidou, expulsava os demônios de Saul, ajudava o endemoniado a ficar em paz para dormir, mas o mesmo perseguia ele depois. O que nós temos que não é parar, não. Isso aí tem que ser exterminado dentro da igreja. É ciúme. Porque assim como Saul criou um ciúme doentio por Davi e queria matá-lo, e ele não queria matar Davi porque Davi era mau. Ele queria matar Davi porque Davi era bom. Amém? Quem lê a Bíblia sabe disso. Houve um cântico já dizendo assim, que Saul matava tantos, Davi matava milhares. Porque ele era bom. Ele não era o Daniel, mas ele era bom. É isso. Às vezes tem pessoas no nosso meio que está deixando a presença ser maior que a sua vontade e está desenvolvendo alguma coisa dentro do ministério ao qual Deus chamou. E há ciúmes dentro da igreja. Há pessoas que começam a olhar e dizer assim: está querendo aparecer, está querendo ser melhor. Eu posso dizer para você nessa manhã: Deus não escolheu um melhor que o outro. Para Ele todos são iguais. Amém. Amém? Desenvolvendo um propósito. Aleluia, Jesus. É isso que nós temos que começar a ter no nosso coração, irmão. O interessante do livro de Esther é que o nome dela era diferente antes de ser Esther. Quem lembra disso? Quem lê a Bíblia sabe, mulherada deve saber isso aí. Não é? O nome dela não era Esther. Qual era o nome dela? Essa raça aí. Isso aí mesmo. Você sabe o significado disso no hebraico? O que significava? Murta. Sabe o que é murta? É uma planta rasteira. Ela não sobe, ela não passa, é só no chão. Tá? Parece o Daniel, acho que falou isso ontem. Ele disse assim que ele queria ver a árvore da melancia. Né? O pé da melancia. Murta é esse tipo de uma planta, de uma folha que era muito cheirosa, mas ela não passava do chão, ela era rasteira. Eu posso dizer para vocês, olha o que Deus está falando com a gente aqui nesse momento. O improvável. Essa mulher, o nome dela era isso. Ela era cheirosa, um aroma bom, mas ela não ia passar do chão. Ela não ia subir mais, era morta. Não é? Só que quando ela foi na presença do rei, o rei mudou o nome dela. O rei passou a chamar de Esther. E Esther quer dizer estrela. Olha a diferença. Do chão, ela foi para cima. Não é isso? Nós temos que começar a entender. Hoje nós estamos aqui, mas há um lugar preparado lá para nós. Amém? O improvável pode acontecer na minha e na tua vida, irmão. Só que se você deixar de crer naquilo
que a presença de Deus em nós, o Espírito, nos tem mandado fazer, nós vamos continuar no chão. Nós não vamos conseguir exalar aquilo, o bom perfume, lá em cima, diante dele. É isso que nós temos que começar a crer. Nós temos que começar a exalar o bom perfume, não aqui, mas lá em cima. Amém? Amém. Esther se chamava, era morta, a ligação do nome dela. Ela tinha um bom perfume aqui embaixo. Mas quando ela foi levantada como estrela, que isso mudou, estou ilustrando isso, amém, irmão? Foi para cima e conjecturando, foi para cima, o cheiro era o mesmo. Amém? O perfume era o mesmo. É isso que nós temos que começar a desenvolver aqui. O perfume, o bom perfume de Cristo tem que ser desenvolvido aqui nessa terra. Mas o melhor tem que estar lá em cima, que é diante dele. Amém? Aquilo que os olhos não vê, o coração não sente, é o que Deus tem preparado para nós. Aleluia. Você crê nisso, irmão? Amém. Se você crê nisso, você tem que começar a deixar a presença desenvolver a sua vontade. Amém? A minha maior preocupação hoje é minhas filhas, elas estão crescendo. Eu tenho me esforçado muito para dar uma boa educação cristã a elas. Tenho total liberdade com minhas filhas, brinco, converso de tudo com elas. Mas eu sei que vai chegar um tempo em que elas mesmas vão decidir o que vão fazer. E você acha que isso não angustia o meu coração? Angustia muito o meu coração, porque eu não sei o que elas vão decidir. Eu não tenho autoridade para que elas possam decidir. Mas uma coisa eu creio. Eu creio nesse evangelho, que é poder de Deus. Amém? Para todo aquele que crê. Eu creio nesse evangelho. E eu creio naquele que enviou o evangelho. Eu creio naquele que se fez, que ele estava morto, ele ressuscitou. E hoje ele vive em mim, ele vive em você, para cuidar da minha e da tua família. Do meu e do teu filho e da tua filha, amém? Eu creio nisso, irmão. Eu creio naquilo que nós vamos buscar diante do rei. Eu creio numa coisa que o rei nos deu. E nós estamos falando de Esther. O rei Assuero foi um homem que ele fez conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque Assuero, ele herdou o reino do pai. Só que ele fez melhor que o pai. Ele fez prosperar o reino. É assim que nós temos que fazer, irmão. Nós já temos recebido sobre nós uma graça. Nós já temos recebido sobre nós uma herança. Nós temos que começar a fazer isso prosperar, irmão. Nós temos que começar a fazer isso prosperar. Amém? É isso que nós temos que começar a fazer. A fazer aquilo que Deus nos deu, prosperar nessa terra. Aquilo que está em mim e em você, fazer prosperar nessa terra. Eu sei que você tem essa capacidade, porque eu creio no que Deus colocou no meu coração nessa manhã. O Espírito de Deus habita em você, ele habita em mim, irmão. Amém? E a Bíblia nos diz isso, que se o Espírito de Deus habita em nós, irmão, se ele habita em nós verdadeiramente, nós somos filhos de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus, mas nós temos que começar a crer como filho, agir como filho, honrar o Pai como filho. Nós temos que começar a desenvolver aquilo que Deus nos chamou para fazer nessa terra. É o Evangelho. Eu acertei uma coisa no meu coração, e eu falo para vocês, eu nunca mais vou subir nesse púlpito se não for da vontade de Deus. Eu nunca mais subo aqui se não for da vontade dele. Eu só quero subir aqui direcionado por ele. Eu só quero subir, colocar meus pés aqui e trazer uma mensagem quando for direcionada por ele. Por quê? Porque se for minha vontade, for para marcar o meu domingo, que eu tenho que pregar em tal domingo, em tal hora, irmão, isso vai ser frustrante para a igreja. Isso vai ser frustrante para mim. Isso vai ser frustrante para o meu pai. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós começamos a desenvolver aquilo que Deus nos chamou para fazer mecanicamente já. Muitos de nós já estamos fazendo isso mecanicamente. Nós estamos aos cultos, quarta, sexta, sábado, domingo. Mas isso já não está mais gerando nada em nós. Por quê? Muitos de nós estamos vivendo já só pela aparência. Muitos de nós estamos só batendo um cartão. Não, irmão. Não foi para isso. O propósito é maior. O propósito é maior. Isso aqui é um meio. Amém? Quem crê nisso? Amém. Isso aqui é um meio. Isso aqui só é o meio. O
propósito é lá na frente, é uma coisa maior. Isso aqui é o meio para que a gente aprenda a viver junto. Isso aqui é o meio para que a gente aprenda a se nos respeitarmos uns aos outros. Isso aqui é o meio, aqui nós podemos amar uns aos outros, porque o propósito é maior que isso, irmão. O propósito é maior que isso aqui. Amém? O propósito é bem maior que tudo isso. Mas nós estamos brigando entre nós estamos criticando uns aos outros, como o pastor Danilo falou. Eu parei porque eu não quero mais falar mal de A, de B, de C, de D. Tá certo, pastor, porque não adianta fazer isso não. Às vezes as pessoas não vêm no culto, a gente critica. Quando vem, a gente critica e diz assim, até que enfim apareceu. Quando não vem, não vem mais, não está vindo mais. Agora nós temos esse costume de dizer assim, mas eu mandei uma mensagem, mas eu tenho curtido lá no Face, não é isso agora? Eu tenho curtido algumas coisas. Não, irmão. Mensagem não é presença. Amém? Curtida não é presença. Presença é você ir até lá. Amém? Presença é você ir até a pessoa que não está vindo mais. Presença, irmão, se habita em mim e você, leve até aquele que não está tendo mais força para vir. É isso. Isso aqui é o meio. O propósito é maior que tudo isso. Isso aqui é o meio para chegarmos ao propósito maior. Amém? Nós temos que começar a desenvolver isso, irmão. Nós temos que começar a crer nisso. Nós temos que começar a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer com perfeição. Mas para fazer isso nós temos que exercer a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Nós temos que começar a crer que Deus é maior que tudo. Que Deus é maior que tudo, irmão. Você crê nisso? Deus é maior que tudo. Eu estou falando para você que Deus é maior que tudo isso aqui. Sabe o que angustia o meu coração hoje? Eu falo isso para você. O que mais angustia o meu coração hoje é que nós estamos mais preocupados com o meio do que o propósito. Isso tem me preocupado, Valdemir. Porque tem muita gente preocupada com o meio e está esquecendo do propósito, do fim. Quando o Abacuque diz assim, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva, aviva. Eu creio nisso, derrama do teu espírito de novo. Aviva o coração dos teus filhos de novo. Coloca fogo no altar de novo. Amém? Coloca fogo no altar de novo. Para que no meio eles comecem a ver o fim com mais clareza. Para que no meio eles comecem a ver o fim com mais clareza. Amém? Eu vou usar um exemplo para vocês. Vou usar um exemplo bem claro aqui para vocês. Do que Deus está fazendo no nosso meio nos últimos dias. Deus tem avivado pessoas nessa igreja. Deus tem derramado uma graça na vida do pastor Danilo. E ele está perseverando com isso. Eu creio que vai ser até o fim. Ele tem lutado contra isso. Mas uma coisa que Deus tem falado ao meu coração, que às vezes o coração dele fica angustiado. Que às vezes ele dirigindo, o coração dele fica apertado. Sabe por quê? Porque às vezes ele vê assim, Deus, eu sei que é um propósito. Eu sei que isso aqui é o meio. Mas Deus, o que está me angustiando é não ver fogo no altar. É não ver nas pessoas aquilo que tu está bradando do meu coração. Isso angustia mesmo, pastor Danilo. Isso traz tristeza. Mas isso não traz desânimo para ele. Isso aí Deus colocou no meu coração. Amém? Porque a minha preocupação quando Deus começou a falar isso, eu pensei, Deus vai dizer que ele está desanimando. Não. Sabe o que Deus falou, pastor, ao seu respeito? Ele disse assim que nada vai parar o propósito que ele colocou no teu coração. Irmãos, sabe que isso, quando Deus falou isso comigo, falou dele, mas tu não sabe o que Deus avivou no meu coração, irmão. Tu não sabe o que Deus bradou no meu coração. Porque eu não devo ficar parado no meio. Eu não vou parar no meio. E nem você vai parar no meio, amém?
Nós vamos até o fim. Amém? Lá é o propósito. Amém, pastor Cristiano? Amém, Jesus? Esse é meu irmão, isso aqui é só o meio. Isso no meio ele já está nos dando essa graça. O fim é bem melhor. Você acredita nisso? Você crê nisso? Eu posso dizer para você, se tem uma raça que para murmurar é fé, é crente, não é verdade? Crente nada tá bom. Esses dias, irmãos, eu me peguei na madrugada falando com Deus. Lembra de um cara que eu falei que me perseguia tanto na fábrica? Ele voltou, tá lá. O cara é maior gente boa comigo. Eu cheguei esses dias em casa e falei para ele, tô até desconfiando, esse cara tá muito gente boa comigo, vai aprontar alguma. O miserável, quando ele estava me perseguindo, eu orava para Deus mudar o cara. Deus mudou o cara é gente boa. E agora é eu que estou achando o cara ruim, porque o cara tá gente boa. Crente é uma desgraça para murmurar, irmão. Eu estou falando de mim. Essa é a realidade. Tudo se preocupa. Amém? Tudo está preocupado. Ah, fulano hoje não foi trabalhar. Por que será? Não te interessa. Não te interessa se ele não foi trabalhar. Ora por ele. Deus abençoa meu irmão. Não sei o que aconteceu, mas Deus abençoa a vida dele. Amém? Ah, fulano, fábrica, ele trabalha em fábrica aqui, mora isso. Ah, fulano falou que esse mês zangueou, já era. Aí o abençoado e a abençoada que estava dizendo, eu estou cansado, não vou fazer zangueou, reclama. Como que não vai ter zangueou? Não é verdade? É verdade, é assim mesmo, irmão. É verdade. É assim. Essa é a realidade hoje. A gente nunca vai estar contente com nada, sabe por quê? Porque não há presença. Porque se há presença, dá graça por tudo. Tá bom? Tem zangueou? Graças a Deus. Não tem zangueou? Graças a Deus que eu vou descansar. Não é? É isso que nós temos que fazer. Começar a nos preocupar mais em ter a presença do que começar a nos preocupar com a vida dos outros. É porque muitos de nós estamos mais preocupados com a vida dos outros do que com a presença, irmão. Cadê fulano? Por que não vai sair no culto? O que está acontecendo? Acho que brigou com o marido. Aí começa a conjecturar a desgraça de Satanás. Acho que brigou com o marido. Não, acho que ela deve estar traindo ele. Não, é isso, ele vai no inferno e o outro já leva. No final, quando chega lá no outro, já até deu divórcio, galera. Acabou o casamento. Aí depois do final de semana, dois vale aqui. Irmão, nós estamos orando por vocês. Não veio semana passada? Irmã, meu marido estava doente. Tá vendo? É isso que nós estamos fazendo errado. É isso que nós estamos começando a fazer errado hoje. Nós começamos a nos preocupar mais com a vida dos outros do que com a presença. Amém? Vamos buscar mais a presença. Vamos deixar Deus desenvolver a mim, na tua vida, a presença. Porque a presença nos leva àquilo que é perfeito, que é Deus. A presença de Deus nos leva a errar menos, irmão. Você acredita nisso? A presença nos leva a falar menos. Por quê? Por causa do propósito. Eu falo para você, irmão, a presença me angustia às vezes. Porque miserável eu para falar, mas devia ter que ficar calado. É angustiante, mas é bom. No final eu vejo depois de algumas conversas quanto eu falo. E às vezes o quanto eu falo que não devo. Esse é o problema. Amém? Porque às vezes você vai com tanto vigor, que se acha tão suficiente para aconselhar alguém e começa a falar demais, você esquece do propósito. E o teu falar demais atrapalha o propósito. Amém? Amém. Eu sei que esses dias eu e a minha esposa encontramos uma amiga dela que fazia anos que não via. E nós estávamos no hospital, encontramos ela. Nós estávamos falando dela um tempo atrás, poxa, cadê ela? Assim, aí nós encontramos. E eu vi a ansiedade, eu estava de longe vendo a minha mulher falando com ela. Ela já não fala muito. E a Ana é igual eu, fala pra caramba. E aí, e a mulher, quando eu ia puxar um fone para falar, e não deixava. Aí a mulher deu um tempo, eu cheguei, amor, deixa a menina falar. A menina saiu, deixa ela falar um pouco. Ai, tá bom, que ela queria. Aí ela mudou. Ela não falava mais, mas ela abraçava tanta menina e apertava toda hora. A menina não dava para falar também. Eu digo, ela parou de uma, apertou a outra.
Quando ela deixou a menina falar, a menina falou, conversou com ela. E é uma pessoa que gosta muito dela, fazia 3 ou 4 anos que ela não via ela. Então, há um propósito maior sobre tudo isso, na minha e na tua vida. Quando nós começamos a deixar a presença ser maior do que a nossa vontade, nós vamos deixar Deus falar mais e nós falarmos menos. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Nós temos que começar a desenvolver uma coisa maior do que a nossa e a minha e a tua vontade. Amém? Irmãos, eu quero pedir para vocês, eu já estou finalizando a ministração, eu quero pedir para vocês que estejam orando, principalmente pelos peruanos aqui nessa região. Eu creio assim que Deus tem nos colocado no meio deles para que possamos realmente manifestar a presença. Amém, Luiz? Né? Eu creio que é isso. Deus tem dado uma graça aí, eu, Luiz, Jota, Renato, estamos desenvolvendo aí um trabalho com peruanos. As últimas reuniões que nós tivemos, seja no campo de futebol, depois do futebol a gente reuniu. Tinha mais de 25 pessoas, né, Luiz? Mais ou menos 20 a 30 pessoas, irmão. As primeiras vezes nós só levamos a presença. Nós fomos só com a presença e deixamos Deus manifestar. E eles viram em nós muita coisa, com nossos defeitos e nossas falhas. Isso não é virtude nossa, hein? É Deus que nos levou a fazer aquilo. Teve pessoas que mandaram uma mensagem depois dizendo assim: a atitude de vocês, nunca deixamos de falar quem éramos, amém? Nunca escondemos nada. Somos da igreja. Luiz sempre enfatizou isso, né, Luiz? Tal. Deus vai mover coisas. Amém? E as pessoas começaram a ver, dizendo: vocês são diferentes. Há coisas diferentes. Obrigado pela atitude que vocês tiveram em tal determinada situação. Isso foi diferente. Acho que na penúltima reunião, quando nós estávamos lá, um rapaz de 15 anos, né, Luiz? Mais ou menos. Foi uma coisa muito forte aquilo, irmão. Ele falou assim: olha, ele disse assim: eu comecei a ver em vocês uma referência. 15 anos, irmão. Ele olhou e falou assim: olha, eu comecei a ver em vocês uma referência. Você imagina que responsabilidade é essa? Você imagina que responsabilidade é essa? Irmão, Deus falou muito forte ao meu coração sobre isso. Eu posso dizer para vocês uma coisa: não critique as pessoas pela aparência. Não critica porque você não está vendo a pessoa fazer aquilo que você quer que ela faça. Amém? Você entendeu isso? Eu vou repetir. Não critique as pessoas porque elas não estão fazendo aquilo que você quer que elas façam. Mas quando você tem a presença, você vai ver e analisar e ver que ela está fazendo aquilo que Deus quer que ela faça. Amém? Eu não estou defendendo ninguém aqui, não. Mas o que Deus tem usado, eu vou falar para vocês, o que Deus tem usado, o Renato, o Jota, o Luiz, no meio desse povo, irmão. Teve um rapaz que falou assim, disse assim: cara, é muito difícil eu chorar. Mas quando eu vi esse cara falando aí, eu vi esse cara sendo usado por Deus. Eu quero conhecer a família de vocês, eu quero fazer um churrasco para levar a minha família para conhecer vocês. E aí, irmão? O propósito é maior do que o meio, irmão. Amém? O propósito é maior do que o meio. Eu vou criticar e dizer que tal pessoa não serve? Eu vou falar que não serve se Deus está usando, eu estou vendo. Deus testifica no meu coração que é Ele que está falando através de A, de B, de C. Amém? Eu tenho que focar no propósito, que é maior do que o meio. É isso que eu tenho que deixar Deus desenvolver no meu coração. E quando o meu e teu coração está tomado pelo Espírito, Ele nos traz essa paz que excede todo o entendimento sobre qualquer circunstância. Amém? Vocês podem pensar muita coisa, irmão. Pode pensar o que quiser. Mas Deus, eu sempre falo isso,
Deus, Ele trabalha de forma diferente com cada um de nós. Amém? Deus, Ele trabalha de forma diferente com cada um de nós. Irmãos, nós estivemos com outras pessoas no final de semana, eu, Jota e Valdeli. Fomos jogar em Narita. Não conhecíamos ninguém. Chegamos lá, num hotel chique. Só não deu para ficar no hotel, mas era chique o negócio. Jogamos lá. Tivemos uma relação com pessoas. E hoje nós geramos mais amizade. E sabe o que é interessante? A mesma coisa Deus falou comigo, Valdeli, naquelas mensagens quando as pessoas falaram assim, ó, esses 3 rapazes que foram lá jogar com a gente, seria interessante ouvir eles também. Você lembra dessa mensagem que está escrito lá? Deus falou muito forte isso comigo. As pessoas estavam discutindo de várias coisas lá, mas um rapaz disse assim, olha, vocês lembram? E todo mundo concordou, verdade. Verdade, precisamos também ouvir eles. É isso que eu creio que Deus vai fazer, irmão, nessa nação. Amém? É isso que eu creio que Deus vai fazer nessa nação. As pessoas vão querer ouvir o que nós temos para falar, irmão. As pessoas vão buscar em nós uma referência. Amém? Mas nós temos que ter a presença. Porque sem a presença, nós vamos falar e não vai chegar a nada. Amém? Mas quando há presença, o que nós falamos gera graça. Sabe o que é graça? Favor imerecido. As pessoas não merecem, mas elas vão sentir bem na presença de Deus. Você crê nisso? Fica de pé. Eu quero que nessa manhã, irmão, você